Meu E aí você irmão, falou dos por meios de favor. comunicação, Isso. É super Como é que interessante a gente entender como entender? que essa representatividade são dadas, abertas portas e janelas e tudo que possa fazer isso adentrar o nosso cotidiano, como que isso é tratado no que diz respeito ao samba de roda e a radicais culturais, porque você, obviamente, não é único e exclusivamente envolvido com a resistência do samba de roda, mas de múltiplas expressões culturais do recôncavo baiano. Então, penso que eu sou todo ouvidos sobre a sua Uhum. experiência. Bom, eu vou voltar ao período do registro, né? No registro do samba de roda tinha uma dos pontos do samba de roda que era a promoção e valorização do samba de roda junto a um público amplo, né? Esse era um dos pontos da para dar essa visibilidade ao samba de roda, né? Uhum. Era era a promoção do samba de roda junto a um público mais amplo. E aí quando você pensa em público amplo, o que é que vem na sua mente imediatamente? As mídias, né? Exato. Rádio, televisão, internet, Comunicação de massa, né? comunicação de massa. Eu fui, eu acho que eu fui o único contra esse ponto. Engraçado. Eu fui o único, até hoje, quando tem reunião, eu tenho alguns parceiros do samba, tem duas pessoas de samba de roda que faz um trabalho mais amplo, né? Que é Guda, que é um dos sambadores lá de Quixabeira da Guda, é filho de Dona Chica do Pandeiro, que Oh, que você beleza, conheceu. maravilhosa. Aham. Guda foi coordenador também da SEBA e ele tem um trabalho fantástico com o samba de roda, que ele é um dos que conhece. Lá, ele é de Feira de Santana, Feira de Santana é a segunda cidade maior da Bahia, e Sim, no sim. Micareta, o Carnaval de Feira de Santana, ele tem um trio, né? Ele arrasta um trio com uma multidão do samba de Que roda. beleza, E rapaz. isso é muito bacana, muito interessante. Mas eu, assim, e eu acho que deve ser feito, tem que ser feito, mas isso é alcançar um público mais amplo, com carnaval, tal, mas eu sou de fazer o samba de roda com 12, 15, 16, 20 pessoas, né? Enfim. E aí sempre a gente dialogou nesse sentido, dele ter essa opinião, de ter opinião, ter outras pessoas, e essas opiniões conseguem conviver harmonicamente, não é problema nenhum disso. Mas quando você coloca que você chegar num público mais amplo, e você coloca isso como meta para ser alcançada, eu acho que a galera poderia perder a ideia de que o samba de roda ele é mais profundo do que amplo. E a gente precisava, na verdade, na situação que o samba de roda foi conhecido como patrimônio da humanidade, como de fato ele estava naquele momento, em processo não de desaparecimento, como foi colocado, mas em Aham. processo de, vamos dizer assim, de adormecimento, estava adormecido, estava calmo, estava invernado, vamos dizer assim, precisava, né, de trazer novamente o samba de roda para a cena. Mas eu sempre fui da ideia de que era trazer o samba de roda para a cena, não é trazer para um público mais amplo, era fazer com que os sambadores voltassem a fazer samba. E ser Os didático com sambadores isso, né? voltassem a fazer samba para si. Uhum. Né? Então, as pessoas precisavam fazer o samba novamente nas suas casas, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus irmãos. Era isso que estava faltando naquele momento. Eu imaginava que não dava partir para fazer o samba para um público amplo se as pessoas nem estavam fazendo o samba para elas mesmas. Então, esse Uhum. era o meu contraponto. Nossa, Então, axé. então pensar em mídia naquele momento, para mim, era desnecessário, inclusive, né? Aí, só que o tempo passa e você vai compreendendo isso. Inclusive, você vai compreendendo, porque para você falar do samba de roda e mídia, televisão, por exemplo, é, como é que o samba, como é que as outras bandas, os outros músicos, como é que eles acham espaço nas mídias? A gente precisa compreender que eles pagam para isso também, em alguns casos, né? Tem o famoso jabá, Sim. né? Então, aí você vem, mas talvez Sambador não tenha essa compreensão,
de entender que para você adentrar também nesse circuito é preciso que você tenha um capital, né, político e financeiro que lhe dê essa possibilidade, que você vá quebrar alguns pensamentos de que de que no Brasil, por exemplo, no Brasil não, no mundo, há essa discussão do que é ser cultura, do que é cultura popular, né, de qual é o lugar da cultura popular, do que significa cultura popular, por que é chamado cultura popular, o que é o termo tradicional, em que contexto esse termo é utilizado. Então, a gente vai passando a compreender tudo isso. Quando você passa a compreender tudo isso, você começa a entender por que é que você não tem espaço, por que é que você não consegue tocar no rádio, por que é que você não consegue chegar na televisão. E tudo isso é um aprendizado, né? É isso, tudo é tudo isso é aprendizado. Então, nesse caso, com o samba de Meu roda e irmão, as mídias. me desculpe te interromper, por gentileza, mas quando a gente pensa sobre como é que a gente pode nominar, mas é uma quebra de paradigma que a gente tem de percepção sobre realidade, né? Então, contemporaneamente falando, e quando a gente contextualiza a questão da revolução tecnocientífica, a gente começa a ter uma forma de se relacionar que deixa de ser presencial, que deixa de ter essa característica que nós tão bem conhecemos, que é a relação iniciática, onde modularmente você faz com que pensamentos e saberes sejam passados às gerações futuras, e você hoje, por exemplo, consegue ter referenciais aqui, onde a gente está conversando agora, onde a gente consegue atingir um número X de pessoas, dependendo de qual for a representatividade, o quanto que você tem voz ativa dentro das suas redes. Então, hoje a gente fala sobre comunicação através de redes, né? Então, assim, a gente está falando sobre algo que data um momento, um período e um contexto. Então, é necessário que a gente consiga, assim, presumivelmente, a gente se provoque a ideia de repensar as formas de comunicação e como que isso acontece atualmente. Eu penso que lá pelos idos da década de 80, final de 70 até 2000, era muito preponderante a ideia, enfim, das grandes gravadoras, da mídia de uma forma geral. Um artista ele só explodiria se, sei lá, ele tocasse no programa do Faustão, entendeu? Ou coisa que o vale, assim, para mediar, assim, sei lá, Rede Globo enquanto emissora. Mas hoje em dia você tem um lugar para além da mídia aberta, e que antigamente era a comunicação de massa predominante dentro do nosso processo, e hoje a gente tem a internet. E aí você, caramba, às vezes consegue chegar a um número que você não consegue nem imaginar. E aí, se a gente parar para pensar hoje, essa quebra de paradigma, como, por exemplo, as lives conseguem atingir um número que às vezes um show não comporta, que um Rock in Rio, sei lá, eu falo daqui do Rio de Janeiro, né? Um fenômeno de público aglomerado dentro de um espaço, né, restrito. Caramba, você ultrapassa essas barreiras e esses limites. Então, eu penso que essa questão da gente se compreender enquanto contexto e a gente ressignificar as nossas formas de expressão com o que hoje as gerações que vieram depois da nossa, elas estão encontrando como uma forma legítima de trocar. E essa diferença, né, de gerações, ela gera um estranhamento. A gente precisa parar e pensar, refletir e falar, e caramba, como é que eu vou falar agora? Ou como é que eu chego em outras pessoas agora? Essa iniciativa do Ayalo Convida, ela parte justamente dessa provocação, de como que hoje a gente consegue trazer à luz da discussão uma série de coisas que eu entendo que são interessantes, que são caras para mim, são caras para você, são caras para as pessoas que sentam aqui para a gente trocar, e como que a gente consegue chegar a um número maior de pessoas e não necessariamente está vinculado a esse maquinário, né, que antigamente a gente tinha, que era o jabá, que eram, enfim, as grandes mídias, e que tinham os pré-requisitos que, poxa, os cidadãos como nós não chegariam a eles. Pois não chegaríamos. Então, eu acho que chegou, exatamente, eu estou fazendo esse relato desses poucos anos, não é muito tempo, né, são 15 anos,
Sim. Aí a gente chega nesse momento agora em que é possível tudo isso, né? A gente tem uma nova forma de continuar fazendo, de continuar se mantendo no nosso radical e chegar a um grupo, a um público mais amplo, né? Esse momento de pandemia tem dado essa compreensão também, Sim. né? A gente tem visto, tem dado Ampliou, essa né? compreensão, ampliou isso e traz um novo aprendizado, ou seja, traz uma nova forma de se fazer cultura midiática, que é através da internet. E você vê, aí eu vou dar alguns exemplos, tem um sambador aqui de São Francisco do Conde, Jaime do Cavaco, que tem dado assim, toda semana ele tem algumas lives falando, Que beleza. mostrando como é o cavaquinho do samba de roda. Eu tenho um projeto aqui com o Samba Mirim, eu tenho feito algumas lives, alguma conversa com os meninos, né, do samba, as meninas do Samba Mirim, falando, aproveitando esse momento, aproveitando essa rede e aproveitando a própria internet para poder falar com eles de que é dessa forma que essas manifestações vão alcançar um público mais amplo, né? Uhum. Então, a gente precisa também ter essa compreensão. Ontem eu estava assistindo a live de Rita da Barquinha com Nega Duda, lá de São Paulo. Que beleza, de São Paulo, isso. Então, ou seja, é o novo momento, está todo mundo compreendendo, todo mundo lidando com isso. Talvez o público que estava ali ontem com Dona Rita e com Nega Duda é muito mais amplo do que qualquer show que elas já fizeram algum dia. Exatamente. Né? E agora passa a conhecer a conversa delas duas, muito bacana. Então, a gente vai lidando com isso, vai aprendendo. Então, esse aprendizado é demorado, mas é o que é a forma que a gente tem, que a gente vai lidando com isso, né? De aprender. E outra, eu me coloco plenamente dentro desse papel, sabe? A gente está aprendendo com toda essa circunstância e de como que a gente passa a lidar daqui para frente de uma forma mais construtiva e potencializadora com os nossos propósitos, com aquilo que a gente pretende realizar, com aquilo que a gente pretende reafirmar, sabe? Que resista e que seja potência. É uma conclusão, enfim, que a gente acaba chegando. A gente precisa não só ter esse olhar para o que nos dá base, mas também observar com o que está sendo construído adiante e de como que é a qualidade de relação que a gente consegue ter, estabelecer com essas novas ideias, né, e essas novas concepções sobre ser estar no mundo. E isso dá trabalho. Isso é legal da gente falar aqui, pode parecer, nossa, super, que conclusão, que bacana, mas, porra, a prática é que são elas, né? E é isso, a gente se provocando e se esforçando para compreender ou adequar ou melhor dinamizar essas novas dinâmicas aí para o nosso proveito, para o existir e para o resistir.